Bom, pessoal, agora outra execução especial chamada execução fiscal. Bom, a execução fiscal também é uma execução especial. A gente normalmente trabalha ela um pouquinho no processo tributário, tá? Mas é importante a gente no processo civil falar um pouquinho dela como execução especial. Bom, a execução fiscal ela é especial por algumas situações. Primeira, ela não aplica apenas e tão somente o Código de Processo Civil. A gente vai ter a aplicação subsidiária, a gente vai falando isso um pouquinho ao longo dessa aula, mas ela tem uma lei própria, a chamada LEF, Lei de Execuções Fiscais. Você pode buscar ela, é a Lei 6.830 dos longínquos 1980, grandes anos 80, 6.830 de 1980. Bom, primeira coisa que a gente tem que pensar é que essa lei ela é baseada num código anterior. Ela tem como base o Código de 73. Então você pode entender que o procedimento dela é um pouquinho, digamos assim, retrógrado. Tá? Ela é baseada nesse procedimento do Código 73 que mudou toda a execução em 2005 e 2006 e aí com o Código de 15 acabou mudando mais ainda. Bom, então primeira coisa especial, essa legislação já é uma lei própria, a aplicação é importante ter ela em mãos. Bom, o outro ponto que a torna especial, o título executivo. Essa execução é uma execução especial por causa do seu título. É um título totalmente diferenciado de todos os títulos que a gente já viu. É a chamada CDA, Certidão de Dívida Ativa. O que torna essa CDA um título executivo diferenciado dos demais? Primeiro, a CDA é o único título que é formado de forma unilateral. É o Estado que faz o título, sozinho. Bom, execução fiscal, quando a gente fala de execução fiscal, é o Estado cobrando. É o Estado, União, Estado, município, Distrito Federal, suas autarquias, até os conselhos de classe, OAB, CREFITO, CREA, CAL, todo mundo. Se você tem alguma dívida com algum conselho de classe, ela vai ser executada judicialmente através da execução fiscal. Então você, terminando o curso de Direito, vai tirar a OAB, vai ter que pagar as parcelinhas do baú. Se não paga as parcelinhas do baú junto com a OAB, o que a OAB vai fazer? Vai abrir um procedimento administrativo. Assim como se você não pagar tributos para a União, não pagar tributos para o Estado, não pagar tributos ao município, haverá um processo administrativo. Nesse processo administrativo, você tem o direito ao contraditório. Você pode se defender, você pode recorrer. Mas se, ao final do processo administrativo, com defesa ou sem defesa, tem que ter o direito. Mas se você fez a defesa, apresentou defesa ou não, terminando o processo administrativo e continua sendo verificado que você é devedor, como é que a União, o Estado, o município ou o órgão de classe vai te cobrar? Não pode pegar o taco de beisebol e ir lá na tua casa bater até que você pague. Se você não pagou no administrativo, vai ter que pagar no judicial. Mas para pagar no judicial precisa de execução. E para pagar através da execução precisa ter um documento que tenha força executiva. Que documento é esse? A CDA. Quando acaba o processo administrativo, se inscreve essa dívida num grande livro. Que seria o livro dos devedores, o livro da dívida que está em aberto. O livro da dívida que está ativa. Então você está nesse livro de devedores e eu preciso transformar isso num documento. O que o ente tributante faz, a União, o Estado, o município, o Conselho de Classe faz, transforma isso num documento, transforma isso numa certidão, na CDA, Certidão de Dívida Ativa. Note que esse título é fabricado, é confeccionado unilateralmente, por quê? Porque você, devedor, não assinou no título como você assina um cheque, um contrato, ou teve todo o direito ao contraditório dentro do processo judicial. Vem lá o ente tributante e faz esse título de forma unilateral. Importante pensar que se é de forma unilateral esse título, nós temos uma presunção relativa de veracidade. Isso vai ser importante para poder fazer a defesa depois. Todos os demais títulos têm presunção de veracidade absoluta. Esse aqui tem um título, tem uma presunção relativa de veracidade. Bom, feito esse título, nos resta o quê? Executar. Se você não pagou no administrativo, vamos cobrar no judicial. O ente tributante vai cobrar isso através da execução fiscal. Como é que vai fazer isso? Procedimento. Petição inicial.
vai ter que abrir um processo. Então se faz uma petição inicial. Observação com relação à petição inicial. Segundo a lei, essa 6.830, nós não precisamos cumprir os requisitos do artigo 319. Essa petição inicial não precisa ter fatos. Fundamento jurídico é só citar os artigos. Então ela é bem mais simples. Por quê? Porque essa petição inicial ela vem acompanhada da CDA. Por vir acompanhada da CDA, a CDA já delimita todos os fundamentos jurídicos. Então é importante pensar que essa petição inicial, queridos, normalmente tem uma página, meia página, uma página e meia. Ela é super simples. Na verdade, normalmente ela já é eletrônica, ela é feita dentro do próprio sistema do ente tributante. Já sai a petição inicial, já sai impressa a CDA em conjunto. Então a petição inicial, bem mais simples. Bom, fazemos essa petição inicial e vai ao juiz, e o juiz manda citar ou intimar o devedor. Cita, porque não tem processo anterior, faz a citação. E aí vem uma outra grande diferença. Cita o devedor para quê? Bom, cita o devedor para pagar. Mas para pagar em qual prazo? Pagar em 3, pagar em 15 dias, como a gente via nos outros procedimentos? Não. Começa aí com um outro prazo, é bem diferente. Cita para pagar em 5 dias. Legal, se você pagar em 5 dias, mata a execução. Mas tem que ter uma outra observação aqui. Quando você cita para pagar, você não cita só para pagar. Esse mandado de citação vai ao devedor para quê? Para que em 5 dias pague ou, uma coisa que nós não vimos em nenhum outro lugar, para que ou o devedor faça a nomeação de bens à penhora. Interessante pensar isso aqui. Em nenhum outro procedimento pós-2005, pós-2006, as reformas da execução, e tampouco no Código Novo de 2015, nunca o devedor nomeou o bem à penhora. Sempre foi o credor que indicava os bens do devedor na petição inicial ou na petição de cumprimento de sentença. Aqui não. Aqui é o devedor que indica bens à penhora. Ele, devedor, nomeia bens à penhora. Importante pensar isso, que é uma diferença. Bom, cita para pagar em 5 dias ou nomear bem a penhora. Mas, Carlos, será que o devedor tem uma forma de defesa? Será que ele pode se defender? Sim, ele tem que ter essa oportunidade de se defender. E como é que é feita essa defesa? Essa defesa é feita através dos chamados embargos à execução fiscal. Bom, os embargos à execução fiscal também são no mesmo procedimento como a gente já estudou nos outros procedimentos. Artigo 16 do Código. Só que esses embargos têm uma grande diferença. Para fazer esses embargos, tem que ter necessariamente garantia do juízo. Por quê? Porque o devedor foi citado para pagar em 5 dias ou nomear bem a penhora. Então eu vou fazer embargo só depois que ocorrer a garantia do juízo. Interessante pensar que o prazo começa a correr depois da penhora. Então da penhora começa a contar o prazo. Importante pensar também, qual é o prazo desses embargos? A gente sempre estudou os embargos com base no artigo 915 do CPC. 915, qual que é o prazo? 15 dias. Aqui não. Na execução fiscal, nós não temos o prazo de 15 dias. Na execução fiscal, o prazo é de 30 dias. Então, também uma outra diferença. Só faz execução quando tiver garantia. Só faz embargos de execução quando tiver garantia do juízo. E qual é o prazo? 30 dias. E aí vem a pergunta. Legal. Tem efeito suspensivo estes embargos? Doutores, na Lei 6.830 não há previsão alguma com relação a isso. E aí a gente vai aplicar subsidiariamente o Código de Processo. E aí o Código de Processo fala do artigo 919. E aí a gente aplica aquele mesmo procedimento. Para ter efeito suspensivo eu preciso o quê? De requerimento. Tem que fazer o requerimento dos embargos. Tem que ter garantia do juízo. Opa, aqui a gente já tem garantia do juízo. E aí tem que fazer o quê? Temos que fazer a tutela, os requisitos da tutela provisória. Fumus e periculum in mora. Beleza? Esta é a execução fiscal. A gente consegue fazer isso com base na Lei 6.830. Beleza?